Olá, tudo bem? Eu recebi um texto hoje, num comentário aqui no YouTube, sobre ceia, escrito pelo Caio Fábio. Na verdade, quem o enviou a mim, quem o colocou aqui num comentário, foi um ex-membro de igreja luterana e que atualmente segue o caminho do Caio Fábio, né? Eu respeito o Caio Fábio, embora já tenha lido algo dele, umas afirmações, ou escutado, me parece que era um vídeo, que são catalogadas como heréticas, né, porque confrontam e vão contra a doutrina da Trindade. Eu respeito o sujeito, né, e principalmente respeito quem o segue. Mas assim, eu quero ler esse texto com vocês, umas partes do texto é sobre reforma e ceia, para mostrar que nem tudo que parece sabedoria é. Eu não vou refutar o texto, eu não tenho esse perfil, nem essa intenção. Mas eu quero mostrar assim, numa primeira leitura, que é essa leitura que eu fiz hoje, agora de manhã, mostrar como falta fundamento. Né? Alguma coisa tem fundamento, alguma coisa faz sentido, mas nem tudo, e por isso é necessário muito cuidado. O texto é sobre ceia, mas na verdade é muito mais sobre ministério. Eu vou ler e a gente vai conversando então, né? Afirmar e impor que somente os ordenados pela Igreja é que podem ministrar o batismo e a ceia é pecado contra o mandamento da não acepção de pessoas. Isso aqui que eu quero comentar, mas eu sigo mais um pouquinho. É o eco de antigos paganismos, é ainda a linhagem do bruxo oficial ou do sacerdote legal prevalecendo entre aqueles que deveriam saber que somos todos um reino de sacerdotes. Eu acho a linguagem do Caio Fábio muito curiosa, né? Ela é muito cheia de imagens, assim, a linhagem do bruxo oficial. O problema é que isso gera frases de efeito impactantes que podem esconder a fraqueza da sustentação, né, do argumento. Então, cuidado com textos assim. Eu até gosto, né, dessa escrita, tem uma certa criatividade, eu acho que dá para escrever assim de vez em quando, mas não podemos querer sustentar um diálogo assim, né? Não. Eu comento aqui esse da acepção de pessoas, né? Dizer que alguém tem essa função específica, que essa tarefa é atribuição de uma pessoa específica, isso é fazer acepção de pessoas. Então, se sim, né, se isso é acepção de pessoas, eu vou ter que dizer assim, então não podemos fazer. Então, todo mundo faz tudo, né? Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Mas é assim que Deus queria? Deus que não faz acepção de pessoas, deixou a igreja para ser assim? Lá em Efésios 4 nós lemos claramente que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Não é todo mundo que faz tudo. Você percebeu isso aqui? Paulo, em algum momento, vai perguntar, né, as perguntas retóricas dele, acaso são todos apóstolos? Acaso são todos profetas? Não. Há distinção. Né? A distinção não é acepção. Percebe isso? Haver pessoas específicas para tarefas específicas, com vocações específicas, não é fazer acepção de pessoas. Porque se eu uso esse negócio de não pode fazer acepção de pessoas desse jeito, é mais ou menos o mesmo nível de usar aquela fala não julgueis para que não sejais julgados, para extirpar qualquer discernimento, qualquer reflexão sobre práticas. Isso não é uma leitura e uma aplicação correta das Escrituras, certo que não. Deus quis que houvesse pastores, ou não quis? Vocês já leram Timóteo, né? Já leram Tito. O que a gente vê lá? Primeiro, que nem todo mundo vai ser ministro. Segundo, que os ministros têm um perfil necessário. Não é qualquer um que pode ser também. Tem uma série de características. Deus tem um cuidado para haver ministros
e para que os ministros sejam pessoas aptas a essa função específica, né? Parece, né, só lembrando de outro texto também, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala daquela contenda que as pessoas ali tinham preferências por Paulo, por Pedro, por Apolo, e é isso no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo começa dizendo assim, né, que eles são, na verdade, dispenseiros, né, dos mistérios de Deus, né? Eles são ministros, dispenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que me parece? Que essa proposta aqui é que não haja dispenseiro, não haja dispensa, não haja copa, não haja nada, né? Que a casa seja um galpão e tudo funcione na bagunça, assim. Porque a graça... Assim, mas não é isso que o Novo Testamento ensina, não é isso que eu aprendo lendo Paulo, né? Há dispenseiros, há pessoas responsáveis para que as coisas aconteçam de forma ordenada, né? Então, assim, não é acepção de pessoas, é cuidado de Deus com a igreja. Na verdade, a gente está confundindo um pouco as coisas. Mas eu continuo aqui, né? Diz assim: a ceia deve ser tomada e ministrada por qualquer discípulo ou grupo de discípulos e sempre que a vontade de adoração e gratidão o determinarem. Primeiro que eu acho que a vontade não é o que determina a ceia, né? O que determina a ceia é a instituição de Cristo. O que determina que nós devemos fazê-la não é a nossa vontade. Agora, essa divisão, né? Faz em qualquer grupo, discípulo. Primeiro, discípulo sozinho não faz a ceia, porque a ceia é uma ceia, a comensalidade está como necessária aí, nós partilhamos a ceia, não fazemos sozinhos. Vou fazer uma ceia aqui sozinho porque eu tenho vontade. Não, né? Grupo de discípulos. Eu lembro da primeira carta de Paulo aos Coríntios também, me parece muito interessante, né, que nós tínhamos ali um problema de a ceia ser realizada sem essa consciência da igreja, do esperar um ao outro, de partilhar, de ter a reverência pelo entendimento do que é a ceia, e as pessoas comiam muito apressadamente, uns comiam mais, os outros ficavam sem ter o que comer. O que Paulo vai dizer? Ele vai dizer assim, então vamos dividir, cada grupo menor faz a ceia, façam a ceia antes na casa de vocês, a ceia do Senhor, e depois já está resolvido isso. Não deu para fazer todo mundo junto porque dá bagunça, façam quando der vontade. Não é esse conselho que Paulo dá. Ele até diz, comam na casa de vocês para encher a barriga, para não chegarem aqui com fome como um troglodita devorando tudo, né? Porque aqui não é para isso, mas é para fazer junto. Você percebe? A unidade é importante para a ceia. A noção de que nós nos reunimos em congregação e como uma congregação nós partilhamos da ceia, isso é importante. Não é para ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer grupo, assim, separado. É para ter a noção da unidade. Tanto é que essa noção de unidade, ela acompanha a ceia pela história da igreja, né? Na Diraquê, inclusive, quando fala da Eucaristia, está associada ali a uma ideia de um pedido a Deus para a realização dessa unidade escatológica da igreja. Eu não lembro assim, palavra por palavra, até porque eu não li isso em português, mas diz claramente, né? Olha, como este pão estava espalhado pelos montes e foi reunido em um só, reúne assim também a tua igreja que está espalhada pelo mundo. Como que eu vou dizer isso se eu não valorizo a unidade nem da congregação local, né? Como é que eu vou fazer essa oração? Inácio de Antioquia, também ali no comecinho do século II, né, vai dizer um pouco mais, né? Eu não estou dizendo que Inácio de Antioquia seja a autoridade infalível, mas é para mostrar como que esse entendimento da ceia ele vai sendo carregado, né, como unidade. Ele diz que deve haver só um cálice e um só pão. Assim deve se fazer a ceia, e na presença do bispo. A preocupação de Inácio não é com a quantidade de utensílios, mas não é uma preocupação tão banal assim.
mas é como que isso tem a ver com a unidade da igreja. Como que isso, dizer que é só um cálice, impede que se realize a ceia em grupos menores em qualquer hora e lugar. Porque é importante que a igreja, que vem sendo seduzida por discursos judaicos aqui e dali, né, por tentações diversas, perceba que ela precisa ficar junta nesse lugar, né? Ela tem que estar reunida. E a realização da ceia única favorece a manutenção dessa unidade, né? E é algo que vem sendo então carregado pela igreja. Não qualquer grupo, vou fazer hoje, né, do meu jeito. E é claro que a unidade da prática favorece a unidade da doutrina, favorece a unidade de pensamento para que a gente não caia em heresias, né? Inclusive sobre a Trindade depois, né? Vamos lá. Mas aqui tem outra coisa muito interessante, né? A ceia também não é o rito que sucede o batismo. Ela é, isto sim, o rito de quem crê. Assim, a ordem dos eventos não importa quando a fé já encheu o coração. Quem determinou a sequência, primeiro o batismo, depois a ceia, foi a religião sempre malvada, né, nesses textos assim. E isso como mecanismo de controle do povo pela via da gestão autorizada dos sacramentos. Foi a religião, né? Na Diraquê também, começo do século II, nós temos claramente a afirmação: ninguém tome da ceia a não ser os batizados. Mas aí você vai dizer assim, você está dizendo que a Didaquê então agora tem o peso da Bíblia? Não, mas ela está lendo nas Escrituras isso, ela está traduzindo numa afirmação dogmática o que ela encontra acontecendo no Novo Testamento e fazendo sentido com a teologia do Novo Testamento sobre o batismo. No livro de Atos, vocês já leram o livro de Atos, né? Quando as pessoas ficam perplexas diante de Pedro, após o discurso de Pedro, o que nós vamos fazer agora, né? O que Pedro diz? Sejam batizados para remissão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Não é isso? Primeiro passo. O batismo aparece claramente como essa porta de entrada. Nós vamos dizer sacramento de entrada, mas não precisamos nem do termo sacramento, que seja a porta de entrada. E quando não acontece o batismo antes, né? Quando não aconteceu no caso da casa de Cornélio, lá Pedro vê o Espírito Santo vem sobre as pessoas, isso está óbvio, até porque ele precisa ver isso acontecer para quebrar algumas barreiras do coração dele, do entendimento dele. E aí o que Pedro vai fazer então? Essas pessoas vão ser o quê? Batizadas. Não é assim, vocês receberam o Espírito Santo, então vamos pegar pão e vinho, né? A primeira atitude é batismo, porque o batismo é a porta de entrada. Os samaritanos ali vão ser batizados. O batismo precisa acontecer. O eunuco pergunta a Filipe, né? E agora, ele creu, ele entendeu, ele creu, o que me impede de ser batizado? Batismo. Ele sabe que é isso. É para o começo do caminho, sem trocadilho aqui, né? Mas o começo do caminho cristão é o batismo. Isso é tão óbvio, não só nesses textos narrativos, né? Mas o lugar que o batismo ocupa na discussão também sobre a caminhada cristã. É esse lugar inicial, né? Esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ele é necessário para que nós sejamos novas criaturas. Se quiser que eu falo com uma linguagem meio de guru, eu vou dizer assim, nós precisamos ser novas criaturas a partir do batismo para que possamos receber do corpo e sangue do novo ser, né? E assim sermos alimentados para a nova terra que há de vir. Às vezes o pessoal gosta, né, de uma linguagem assim meio enevoada, né, com uma névoa por cima assim, mas claramente o Novo Testamento está ensinando isso, né? Primeiro nós somos lavados e aí podemos nos aproximar. Isso é fundamental. E quando a fé vem antes, o batismo acontece. Eu vou dizer assim, a religião determinou isso, né, batismo primeiro e depois Santa Ceia, como mecanismo de controle do povo pela via... Que mecanismo de controle é esse que é de graça?
É de graça. Tem água, quer ser batizado, crê, vamos ao batismo então. Eu não vou cobrar. Se eu cobrasse assim, você precisa ser batizado agora para partilhar da ceia, o batismo te custa R$500. E aí sim eu vou dizer, bom, isso então é uma manipulação, eu estou colocando um entrave para a pessoa ter que pagar para poder acessar a ceia. Mas não, é de graça. Que manipulação é essa que é de graça? E o convite para o batismo não sou eu que faço, é a palavra de Deus que faz. Isso é a religião que está manipulando alguém assim? Como? Desculpa, mas assim, essa parte aqui dá até um pouco de revolta, porque não faz sentido nenhum. Isso aqui é pura retórica belicosa para impressionar os seguidores, porque não faz sentido nenhum. Ele vai ainda generalizar nessa coisa, essa afronta dele contra a igreja. Diz assim: hoje, como os cristãos viraram judeus na arrogância da religião, então aquele Senhor está mandando chamar outro povo, que a ele atenderá com alegria e gratidão e virá feliz para a sua ceia. O Caio Fábio meio que excomunga os cristãos das igrejas, né? Nós não somos mais cristãos verdadeiros. Não sei nem como responder isso. Eu não sei nem como responder, porque isso aqui é o quê? É profecia? É inspiração divina que permite ele dizer isso aqui? Eu não vejo nenhum fundamento para isso, né? Eu vejo, na verdade, assim, uma falta de respeito com milhares de pessoas cristãs que eu conheci, que são sinceras e que servem a Cristo em instituições, em igrejas espalhadas pelo Brasil afora, pelo mundo, diferentes, mas com fé no coração, e dizer que essas pessoas não são cristãs, verdadeiras, né, que estão em arrogância, sinto muito, né? Não tenho como valorizar esse tipo de retórica, não. Mas para não dizer que eu só critiquei o homem, né, tem algo aqui que tem valor. Eu vou ler assim, olha: a justiça própria, a moral, o virtuosismo das aparências, a integridade, aqui dependendo de como que a gente entende integridade, a seriedade, as formalidades, as reverências externas e todos os gestos sagrados não nos habilitam para fazermos parte, vestidos ou nus, da ceia do Senhor. Concordo, né? Quem nos habilita não é nossa dignidade construída, é a dignidade de Cristo, é o presente de Cristo. Tomar e comer a ceia em pecado é tomar e comer com arrogância de justiça própria, com superioridade, com a certeza de ser adequado para aquela hora e papel. Realmente nós não somos adequados, né? Nós somos carregados por Cristo para essa hora e papel. Nossa adequação, na verdade, é a dignidade dada de presente por Cristo. Ninguém que tome e coma tendo um coração quebrantado, grato, arrependido, consciente da graça e a ela ligado em fé no amor de Deus, jamais tomará a ceia em pecado. Claro que ele está pensando em tomar em pecado, tomar para condenação, né? Que nós aprendemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E com isso aqui eu vou dizer que dá para concordar. Talvez um refinamento nos termos. As próprias confissões luteranas dizem claramente que ninguém que tenha fé verdadeira, viva a fé verdadeira, toma a Santa Ceia para condenação. É mais ou menos o que está dito aqui. Então não vou discutir esse assunto, para mim está relativamente tranquilo o que está dito aqui, né? Tem coisas que você fica assim, eu queria o fundamento, queria algum argumento para essa afirmação, né? Tomar a ceia em pecado é tomá-la sem consciência de gratidão, quando já se tem a informação e já se disse que nela se crê. Por quê? Onde está dito que tomá-la em pecado para condenação é só quando eu já disse que creio nela, né? Quando eu já tenho a informação. Não sei de onde que tirou isso, realmente não consigo entender. Bêbados da rua não pecam quando tomam do pão e do vinho, mas sacerdotes distraídos e indiferentes, hipócritas, mecânicos, ritualistas, ingratos, esses pecam sempre que realizam a ceia para os outros, fazendo-o como se fossem
autômatos de Deus. Eu não nego que haja pecado, eu nem digo sacerdotes, né, eu digo em ministros que realizem isso, a ceia sim, não nego que haja pecado. Mas a questão do bêbado da rua, né, é que ele está em condições de discernir o corpo de Cristo. O bêbado, enquanto embriagado, está em condições de ter a reverência diante da ceia, que é solicitada por Paulo também, está em condições de valorizar, de receber os benefícios da ceia do Senhor? Eu vou dizer, eu acho que não. Né? E para isso nós precisamos dos ministros, né? Para receberem as pessoas à ceia, para saberem as pessoas, para conduzirem as pessoas. E eu acho que isso precisa ser percebido, né? O bêbado não tome da ceia, porque isso não faz bem para ele. E precisa ter um pastor para dizer isso para o bêbado. E precisa ter um pastor para dizer para a congregação também, não sejam bêbados, não sejam embriagados, não só de álcool, mas de arrogância também, para não se aproximarem da ceia indignamente. Não sejam embriagados de construção de uma dignidade própria, por sua própria força. Não sejam embriagados também de aparência de sabedoria. Às vezes eu acho que tem uma embriaguez da suposta liberdade também. Eu falo livremente, né? Vou deixar meu cabelo crescer, o barbão, e eu falo tudo que eu quiser, sem conexão com a Escritura, sem conexão com a história da igreja, sem conexão com nada, mas eu tenho uma aparência de sabedoria. Isso é idolatria também. Isso é embriaguez de uma arrogância idólatra, né? Ver-se mais do que deve se ver a si mesmo. Lá em Atos 20 e 28, nós aprendemos, na palavra de Deus também, que os ministros devem cuidar do rebanho de Deus. Eu fui pastoreado durante a minha vida em muitos anos, e eu valorizo isso, eu tive bons pastores, e eu nunca me vi como um manipulado, mas eu me vi como um cuidado, por alguém que tem responsabilidade sobre o rebanho de Deus, que não está aí para viver disperso a todo vento de doutrina, mas que tem pessoas que estão preparadas, que Deus quis que estivessem nessa função para cuidar do rebanho, para alimentar esse rebanho, para trazer ao rebanho a palavra e os sacramentos, com ordem e com decência. Não é uma refutação isso aqui. Deus abençoe Caio Fábio, né? Deus abençoe as pessoas que o querem seguir, mas desculpa, né? Não tem fundamento. Muito do que está dito não tem fundamento. Algo do que está dito é uma boa provocação, né? E é verdade também. Né? Façamos leituras cuidadosas das coisas. Ficou enorme esse vídeo, eu peço desculpas. Não está aqui uma análise do texto. Né? Eu pretendo fazer um estudo sobre o ministério em breve, talvez no começo do ano que vem, para a minha congregação e compartilho com vocês. Mas vamos caminhando, né? É a minha leitura inicial, a minha impressão inicial sobre aquilo que passeou pela minha mente enquanto lia. Bênção de Deus e até a próxima.